Olha só a imagem que eu quero que você visualize agora. Você está na sua cozinha, preparando aquele almoço de domingo, e percebe que faltou o cheiro verde. Antigamente, isso significava parar tudo, tirar o carro da garagem ou descer o prédio, enfrentar fila no mercado e pagar quase R$ 7 num maço de cebolinha que metade das vezes já está murcho. Mas hoje não. Hoje você simplesmente estica o braço até a sua janela ou vai ali na varandinha, corta um punhado de cebolinha fresquinha, com o cheiro subindo na hora e volta para o fogão. Essa sensação de liberdade, de saber que você tem o controle de uma parte do que come, é o que eu chamo de libertação. Eu estou aqui para te dizer que, em pleno 2026, com tudo ficando mais caro, ter uma horta em apartamento deixou de ser um passatempo de quem tem tempo sobrando e virou uma ferramenta de economia pesada. Muita gente me pergunta, mas será que no meu apartamento dá? É pequeno, bate pouco sol, eu moro aqui no calor do Ceará e tudo morre. Eu te respondo com toda a segurança de quem já errou muito. Dá sim, e eu vou te provar com o que eu tenho aqui em casa. Eu transformei o meu pequeno espaço num mini mercado particular e o melhor de tudo é que eu não gastei quase nada para começar. O grande desafio que eu te lanço hoje não é plantar um pomar inteiro, mas sim conquistar o seu primeiro vaso de sucesso. Sabe aquela sensação de ver a primeira folhinha saindo da terra? É ali que o jogo vira. Eu testei vários métodos, e o que eu vou te mostrar agora é o que realmente sobrevive ao dia a dia corrido de quem mora em prédio. A gente não vai usar nada de mágica ou produtos caros. É terra, água, sol e o truque certo de manejo que eu descobri batendo cabeça. Aqui no canal, a gente fala a real. Muita gente desiste porque compra aquela muda linda no supermercado, chega em casa e em 3 dias ela morre. Isso acontece porque aquela planta foi bombada para venda e não está acostumada com o ambiente de um apartamento. O segredo está em entender o ciclo. Por exemplo, aqui eu foco muito na cebolinha, Allium fistulosum e na alface, Lactuca sativa. Em algumas regiões, o pessoal confunde cebolinha de folha com onira, que tem a folha chata e cheiro de alho. Aqui nós vamos focar na cebolinha comum, de folha cilíndrica e oca. É a rainha da economia. Se você tiver dúvida sobre qual planta é qual, o claro da cebolinha é esse, folha redondinha por dentro e aquele cheiro característico de tempero logo que você corta. Se ficar na dúvida, não consuma e confirme com alguém que já planta ou em uma fonte confiável da sua cidade. O que eu quero que você entenda é que a sua horta é um organismo vivo que vai se adaptar ao seu microclima. Se você mora num andar alto, tem o vento. Se mora num andar baixo, tem a sombra dos outros prédios. Mas para cada problema desses, tem ajuste simples que custa R$0. O meu compromisso com você hoje é te tirar da dependência total da feira. Imagina economizar, por baixo, uns 40 a 50 reais por mês só em temperos e folhagans. No final do ano, isso paga uma conta de luz ou aquele presente que você queria. Eu já estive do lado de lá, achando que precisava de uma varanda gourmet imensa. Ok? Eu colo em pote de sorvete furado e o resultado é melhor do que muito jardim de revista. A prova disso está aqui, nas minhas mãos, e eu vou te mostrar cada detalhe desse processo. A gente vai passar pela escolha do que planta, como preparar a terra sem cheiro e sem sujeira dentro de casa, e como garantir que a sua planta não morra se você esqueça de regar um dia.
Esse é o caminho para a sua autossuficiência urbana. O primeiro passo dessa nossa jornada é quebrar o ciclo da frustração. Você não é dedo podre. Você só não tinha o mapa certo. E esse mapa começa agora. Eu vou te mostrar que, como que, você tem na área de serviço hoje, já dá para começar a produzir. Não precisa esperar o mês que vem à próxima viagem. A hora de parar de queimar dinheiro com tempo velho é agora. Topa este desafio comigo. Sabe qual é a maior mentira que te contaram sobre ter uma horta em apartamento? Que você precisa de uma boa ou de uma varanda imensa virada pro sol da manhã. Eu passei anos acreditando nisso e, enquanto isso, o meu dinheiro ia direto pro luxo, literalmente. Se você abrir a sua geladeira agora, é bem provável que encontre saquinho plástico com resto de coentro ou salsa já ficando amarelo e melado. Sabe quanto custa esse desperdício no final de 2026? Se a gente colocar na ponta do lápis o maço que você compra, o que estraga e a gasolina ou o tempo que você gasta para ir buscar, estamos falando de uma assinatura invisível de quase R$ 600 por ano que você paga para os grandes mercados. É sobre essa dor, esse ciclo de gastar dinheiro com comida sem vida, que a gente vai conversar agora. Eu lembro exatamente do dia em que eu decidi que chegava. Eu tinha comprado daqueles vasinhos de manjericão lindos no supermercado. Ele estava verdinho, brilhante, parecia uma planta de commercial. Cheguei em casa, coloquei na pia da cozinha e, em 3 dias, ele parecia que tinha passado por deserto. As folhas murcharam, a terra ficou dura como pedra e eu me sentia pior, mais de planta, do mundo. Foi ali que eu entendi o primeiro grande erro que 90% dos iniciantes cometem. A gente compra a conveniência, mas não compra a base. Aquela planta foi criada em estufa com luz artificial e fertilizantes químicos potentes. Quando ela chega no mundo real de apartamento, ela entra em choque. E aí você acha que o problema é você, quando na verdade o sistema é feito para a planta mora e você tem que comprar outra. Aqui no Nordeste, ou em qualquer lugar que o calor aperta, esse ciclo é ainda mais cruel. A gente vê a planta sofrendo e a primeira reação é o quê? Jogar balde de água. Aí a raiz apodrece e a planta morre, afogada. Eu perdi a conta de quantas mudas de cebolinha eu matei tentando acertar o ponto. E cada muda perdida eram 5, 6 reais jogados fora. Multiplica isso por meses de tentativa e erro. A frustração é real porque a gente quer o frescor, quer a saúde, mas só recebe trabalho e terra suja no chão da sala. Mas o que realmente me doeu não foi só o dinheiro. Foi perceber que, em 2026, com os preços dos alimentos orgânicos nas alturas, a gente está perdendo a conexão com o que é básico. Ter uma cebolinha fresquinha, uma folha de alface que estala de tão crocante, virou artigo de luxo se você for comprar pronto. E o pior, a gente não sabe o que tem naquela folha. Muita gente desenvolve alergias aos problemas digestivos e nem imagina que é o excesso de defensivo químico naquele tempo barato da feira. A verdadeira economia não é só no bolso, é na saúde que você deixa de perder.
Eu quero que você visualize o seu parapeito agora. Provavelmente ele está vazio, ou tem algum enfeite pegando poeira. Aquele espaço é uma mina de ouro de economia. O que claro que eu vivia era esse: mercado, desperdício, frustração, planta morta, repeat. Para quebrar isso, eu tive que parar de ouvir especialista de jardim de mansão e começar a observar o que acontece dentro do meu quadradinho. O apartamento tem regras próprias. O vento que bate no 10º andar não é o mesmo do térreo. O calor que reflete no vidro da janela cozinha a planta se você não souber o truque do sombreamento. Hoje, quando eu olho para a minha produção, eu vejo muito mais que tempo. Vejo autonomia. Eu vejo que eu parei de ser refém de preço de gôndola. Se a cebolinha subiu para R$ 8 o maço, para mim tanto faz, porque a minha está lá, crescendo de graça, bebendo a água que eu controlo e comendo o adubo que eu mesma faço com resto de casca de banana. Essa virada de chave, de ser do papel de consumidor frustrado para o de produtor urbano, é o que eu quero te entregar hoje. Não se sinta mal se você já matou até cacto. O sistema é feito para você errar. Mas o que eu descobri testando aqui em casa, no calor e no pouco espaço, é que existe caminho muito mais barato e à prova de falas. A gente vai parar de gastar com vasos caros e substratos de grife. A partir de agora, o foco é eficiência real. Menos estética de revista e mais comida no prato. Esse é o segredo para você nunca mais ser enganado por aquele vasinho bonito de mercado que dura menos que uma semana. Vamos quebrar esse ciclo juntos, porque sua liberdade começa num potinho de terra bem cuidado. Agora que você já entendeu o prejuízo que é continuar dependente do mercado, vamos colocar a mão na massa, ou melhor, na terra. Eu vou te mostrar o passo a passo exato que eu uso aqui no meu apartamento para ter colheita toda semana gastando quase nada. Esqueça aqueles kits de jardinagem caros de shopping. A gente vai trabalhar com o que você provavelmente já tem na área de serviço ao encontrar por centavos. O foco aqui é eficiência e economia real. Primeiro, o recipiente. Muita gente acha que precisa de vasos de cerâmica pesados ou floreiras de grife. O segredo da Horta e apartamento está na leveza e no dreno. Eu uso muito pote de sorvete de 2 litros ou garrafas PET de 2 litros cortadas ao meio. O truque número 1. Furos de drenagem. Pegue prego quente a uma furadeira e faça pelo menos 6 furos no fundo do pote. Se a água acumula, a raiz da sua cebolinha vai apodrecer em 2 tempos. Para a camada de drenagem, você não precisa comprar argila expandida. E os pedaços de tela quebrada, brita de construção que sobrou ou até isopor picado. Isso mesmo, isopor. Ele é livre, não apodrece e garante que a terra não entupa os buraquinhos do fundo. Cubra essa camada com pedaço de TNT velho ou pano de prato furado para a terra não fugir. Agora, vamos falar da mágica, da cebolinha, Allium fistulosum. Lembra que eu falei da economia? Você não precisa nem comprar sementes para começar. Vá ao mercado e escolha o maço de cebolinha mais fresco que encontrar, aquele que ainda tem as raízes brancas e compridas. O truque é cortar a parte verde para usar na cozinha.
deixando cerca de 3 a 4 dedos da base branca com a raiz. É esse toco que a gente vai plantar. Em geral, se você plantar hoje, em 15 a 20 dias você já tem as primeiras folhas novas para cortar. Para a terra, em apartamento, a gente precisa de um substrato que não compacte e não tenha cheiro forte. Se você usar terra de jardim pura, ela vai virar um tijolo depois de 3 regas. O que eu faço aqui? Misturo 2 partes de terra vegetal comum, aquela preta, barata, com uma parte de areia de construção lavada ou fibra de coco. Isso deixa a terra aerada, permitindo que a raiz da alface, Lactuca sativa, se espalhe rápido. A alface gosta de terra fofa. Se você for plantar por semente, faça um buraquinho bem raso, de meio centímetro, coloque 3 sementinhas e cubra levemente. A germinação costuma acontecer entre 4 a 7 dias, dependendo do calor aí da sua região. Um detalhe técnico importante: a cebolinha gosta de pé seco e cabeça molhada, ou seja, a terra não pode ficar encharcada, mas ela adora uma borrifada de água nas folhas no final da tarde. Já a alface é mais sensível ao calor excessivo do meio-dia. Se o seu parapeito pega aquele sol de rachar das 12 horas às 14 horas, coloque um pedaço de tela de sombreamento ou até uma cortina fina de voile para proteger as folhas. Isso evita que a alface fique amarga e suba ao pêndulo antes da hora. Quanto ao custo, vamos fazer a conta rápida de 2026. Um saco de 10 quilos de terra custa em média 15 a 20 reais. Um maço de cebolinha no mercado está batendo os 7 reais. Com um saco de terra, você faz 10 vasos de pote de sorvete, ou seja, com o valor de 3 maços de cebolinha do mercado, você monta uma estrutura que vai te dar tempero por meses, porque a cebolinha é perene, mas você corta e ela volta a crescer. Se você fizer o manejo certo, que eu vou detalhar na manutenção, esse vaso produz por até 1 ano sem precisar trocar a planta. Muita gente me pergunta sobre o espaço entre as plantas. No pote de sorvete, coloque no máximo 4 toquinhos de cebolinha, 1 em cada canto. Para a alface, um pé por pote de 2 litros é o ideal para ela crescer o suficiente e ficar aquela cabeça bonita. Se amontoar muito, elas brigam por comida e nenhuma cresce direito. O segredo final dessa parte é a rega inicial. Depois de plantar, regue com cuidado, de preferência com um borrifador, até ver a água sair por baixo. Isso assenta a terra nas raízes e tira as bolhas de ar. Coloque seu vaso num lugar que pegue pelo menos 4 horas de sol direto. Sem sol, a planta estiola. Fica comprida, pálida e sem sabor. Em apartamento, o sol é o seu fertilizante número 1. Siga esse roteiro e eu te garanto, o orgulho que você vai sentir ao ver esse primeiro broto verde saindo da terra vale muito mais do que os reais que você vai deixar de gastar no mercado. Você deve estar se perguntando como foi que eu, que já perdi até grama sintética, descobri esse caminho das pedras. A verdade é que a minha maior descoberta veio de um erro grosseiro, um daqueles acidentes felizes que mudam tudo. Foi em um mês de muito trabalho, em que eu praticamente abandonei um vaso de cebolinha num canto esquecido da área de serviço, atrás da máquina de lavar. Eu já tinha dado aquela planta como morta. Mas, para minha surpresa, quando fui tirar o vaso para jogar a terra fora, vi que a cebolinha estava mais forte, mais verde e mais firme do que as que eu cuidava com mimo excessivo na varanda. Foi ali que eu entendi o truque mestre da horta em apartamento. A planta não quer que você seja o guarda-costas dela. Ela quer o microclima certo. Aquele cantinho atrás da máquina tinha 2 coisas que eu não estava dando para as outras: umidade constante do ar, por causa das lavagens de roupa, e uma luz indireta, mas muito persistente. Eu descobri, por acaso, que o segredo não era a quantidade de água no solo, mas a estabilidade do ambiente. Em 2026, com o clima tão instável,
A gente tende a querer controlar demais. E o truque que eu testei e validei é o da negligência planejada. Eu comecei a replicar isso com a alface, lactuca sativa. Em vez de deixar o vaso fritando no sol direto o dia todo, eu passei a usar o que eu chamo de efeito borda. Coloco as alfaces protegidas pela sombra parcial dos vasos maiores de cebolinha. O resultado foi imediato. A alface parou de ficar murcha às 2 da tarde e as folhas ficaram muito mais doces. Sabe aquele amargor que a alface de mercado às vezes tem? Geralmente é estresse hídrico ou térmico. Com esse truque simples de criar uma comunidade de vasos onde um protege o outro, eu zerei a perda de mudas aqui em casa. E a prova de que isso funciona não está só na beleza das plantas, está no meu extrato bancário. Eu fiz uma conta rápida outro dia. Se eu colher 2 maços de cebolinha por semana e 4 pés de alface por mês, que é o que eu produzo hoje com apenas 6 vasos reaproveitados, menos eu deixo de gastar cerca de R$ 72 mensais. Em um ano, são R$ 864 economizados. Se você considerar que o custo de manutenção, um pouco de adubo orgânico a cada 2 meses e a água da rega, não chega a R$ 100 por ano, o lucro é absurdo. É um investimento que rende mais que qualquer aplicação financeira conservadora que você encontrar por aí hoje em dia. A minha libertação veio quando eu parei de olhar para a minha horta como um projeto de decoração e passei a enxergá-la como uma unidade de produção. Horta. Quando eu vejo o preço das verduras no mercado, eu sinto uma paz interior que não tem preço. Eu sei que, aconteça o que acontecer com a economia ou com as safras lá fora, aqui dentro do meu apartamento o meu tempero e a minha salada estão garantidos. É um pedaço de autonomia que ninguém me tira. Eu quero te desafiar a fazer o mesmo. Não tente montar a horta inteira de uma vez. Comece com um único pote de sorvete e aqueles toquinhos de cebolinha que você ia jogar no lixo hoje. Sinta o cheiro da terra, observe o primeiro broto e sinta o gosto da primeira colheita. Eu te garanto, depois que você come algo que você mesmo plantou, o gosto da comida de mercado nunca mais será o mesmo. Você vai perceber que foi enganado por muito tempo achando que precisava de muito para produzir o básico. Lembre-se sempre, a cebolinha, Allium fistulosum, é sua aliada mais fiel. Ela aguenta o tranco, se recupera rápido e é a porta de entrada para esse mundo. Se tiver dúvida se a sua é a cebolinha certa, lembre do que conversamos. Folha oca, cheiro de tempero verde clássico e raiz branca. Na dúvida, sempre confirme com vizinho que planta ou numa fonte segura, mas não deixe o medo te travar. A sua jornada para a autossuficiência urbana começa com esse primeiro passo simples. Eu testei aqui, no calor, no pouco espaço e com o orçamento apertado de 2026, e te digo, funciona de verdade. Agora é com você. Peguei aquele vaso, fiorofando e plantei a sua liberdade hoje mesmo. O que bolso e a sua saúde vão te agradecer por décadas. Se você chegou até aqui e sentiu que esse é o momento de mudar sua relação com a comida, comenta aqui embaixo de qual cidade você está falando. Eu quero saber onde mais esse movimento de hortas e apartamento está crescendo.